transtorno do espectro autista. É o tema dessa nossa conversa. Estou com o pediatra e pediatra Alberto Elito e com o psiquiatra infantil Vinícius Barbosa. Alberto, obrigado pela presença. Obrigado. O que é o pediatra geral? Como ele se comporta diante do diagnóstico e tratamento desse espectro autista? Muito obrigado, Dr. Salim. Quero agradecer o convite a participar desse programa. Então, a gente tem que estar atento, fundamentalmente, para marcos do desenvolvimento, que devem acontecer num período adequado da vida da criança e que não devem sofrer nenhum tipo de regressão. Então, marcos de linguagem, marcos sociais, como olhar para os pais, seguir com o olhar, reagir ao estímulo dos pais, aprendizagem de brincadeiras que devem ser adequadas para a idade da criança, que não devem regredir. Isso é um sinal de alarme muito importante. A gente tem condições de, mesmo antes de 1 ano de vida da criança, já levantar a suspeita de algum transtorno global do desenvolvimento, dentre os quais se encontra o transtorno do espectro autista. A partir do 1º ano de vida, a gente tem crianças que na escola e no ambiente familiar podem apresentar algum tipo de dificuldade de interação social, por exemplo, não demonstrar tanto interesse em outras crianças, por exemplo, não copiar comportamento de outras crianças ou comportamentos de adultos, não ter a linguagem desenvolvida suficiente para conseguir se comunicar com os colegas, não só a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal também, a forma como elas se vinculam com os seus entes queridos, com seus amigos, com seus colegas, é diferente e isso deve chamar a atenção dos pais, dos professores. Então, o papel do pediatra também é ouvir com atenção os relatos dos pais, das mães, dos avós, dos professores e de terapeutas que talvez já estejam envolvidos no processo dessa criança. Essas crianças podem brincar de forma inadequada com brinquedos comuns. Então, um exemplo, em vez de usar um carrinho com a roda para baixo, usar o carrinho de cabeça para baixo ou guardar numa sacola, e essa é a brincadeira. Isso não é a forma mais adequada de brincar com esses brinquedos, deve levantar para a gente uma suspeita. Interesses muito repetitivos, muito específicos, às vezes mecânicos em alguns temas. Movimentos estereotipados, a gente chama de estereotipias, um nome técnico, para movimentos de mãos, movimentos de tronco, de cabeça, de manipulação de objetos. Todos são sinais importantes que devem motivar o encaminhamento dessas crianças para avaliação de profissionais especializados. Doutor Vinícius, obrigado pela presença. Vinícius, então, tem uma suspeita, enfim, diagnóstico desse transtorno de espectro autista. O que fazer? Acho que o importante, na hora que avalia-se uma criança com uma suspeita de um transtorno do neurodesenvolvimento, é avaliar essa criança como um todo e não somente aquela alteração do comportamento que ela manifesta. Então é muito importante, a avaliação clínica, que muitas vezes os pacientes acabam não recebendo de uma forma tão adequada. Mas em relação às alterações do desenvolvimento infantil, o que nós temos para o tratamento do autismo atualmente são tratamentos multiprofissionais. Então, quanto mais precoce se estabelece esse tratamento, nós vamos ter um prognóstico, uma evolução desse quadro mais favorável. Do ponto de vista do tratamento psiquiátrico em si, infelizmente, nós não temos ainda tratamentos que atuam nos sintomas que são centrais desse quadro de autismo. Como o Dr. Alberto falou, principalmente, se dividem em 2 grupos. Um grupo que seria dos prejuízos na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, e as alterações do comportamento repetitivo e estereotipado dessa pessoa. Hoje nós chamamos de estímulos, inclusive as estereotipias, porque nós entendemos que muitas vezes esses movimentos são uma forma que o autista utiliza para se regular e se acalmar. Então, antigamente se pensava em eliminar esse sintoma, esse sinal, e hoje se acolhe mais esse sinal, entendendo que isso também o ajuda a se tranquilizar. Mas do ponto de vista medicamentoso, não existem medicamentos que atuem nesses sintomas. O medicamento ele vai atuar principalmente naquelas crianças que têm um comportamento agressivo, uma irritabilidade, uma alta agressividade, quadros de agitação psicomotora, de agitação, de hiperatividade,
podem ser usados medicamentos como a gente usa para o TDAH, para o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, mas infelizmente esses medicamentos acabam trazendo também um grande perfil de efeitos colaterais. Então o ideal sempre é começar precocemente o tratamento multiprofissional, e hoje ele engloba a psicoterapia, né, em várias abordagens. Algumas são mais conhecidas, como por exemplo o ABA, o Denver, o DIR Floor Time, que são mais específicas para o autismo, quando necessário a utilização de alguns medicamentos para sintomas específicos. Nesse momento, nós temos uma pesquisa cada vez maior acontecendo com o uso dos canabinoides, da cannabis medicinal para esses pacientes. Então, a cannabis que hoje se mostra uma ferramenta importante no tratamento de algumas condições como ansiedade, transtornos do sono, dor crônica, também tem servido para esses pacientes, mostrando melhora tanto dos sintomas que acompanham o quadro, como a irritabilidade e agressividade, e para alguns pacientes, não todos, infelizmente, mas para alguns, a melhora, inclusive, do próprio neurodesenvolvimento. Você acha que está tendo um grande aumento do número de casos de transtorno autista? Essa pergunta é muito boa. A gente, de fato, percebe um aumento do número de diagnósticos e a gente se pergunta bastante sobre a razão desse aumento, se existe, de fato, uma crescente incidência ou se a gente está diagnosticando mais. Então, a gente precisa sempre, antes de bater um martelo nesse diagnóstico, aventar outras possibilidades que são também comuns, né? Por exemplo, comprometimento visual ou auditivo da criança, né? Crianças que ouvem mal, crianças que enxergam mal, talvez se desenvolvam de uma forma mais lenta ou diferente. A pandemia foi uma fase em que o estímulo social dessas crianças foi muito comprometido. Então, a gente viu diversas crianças com suspeita de diagnóstico dos transtornos do espectro autista, que você vai esmiuçar um pouquinho a rotina dessas crianças, elas foram muito pouco estimuladas nessa fase de isolamento social. Então, a gente trabalhou questões de estímulo, de interação com outras crianças, e a gente conseguiu reverter grande parte desses quadros. Outras condições de saúde mental também precisam ser aventadas. Não é só o autismo que existe como transtorno psiquiátrico na infância. A gente tem outras condições, ansiedades, outras condições que levam à agitação, à agressividade, inclusive sintomas físicos que devem ser avaliados também nessa gama de diagnósticos diferenciais. Falando nisso, inclusive, Alberto, saiu recentemente o último estudo do CDC americano mostrando que a prevalência do autismo em crianças com 8 anos em 2020 foi de 1 para 36. Esse aumento realmente é um aumento assustador, né? Talvez não tenha na medicina algo que se observou um aumento dessa prevalência tão grande, principalmente se falando nos transtornos do neurodesenvolvimento infantil. E aí é importante que a gente tenha consciência de que alguns fatores levaram a esse aumento, como as mudanças dos critérios diagnósticos. Quanto mais flexível é um diagnóstico, maior o número de pessoas que acabam se encaixando nesse diagnóstico. Agora, o aumento também da conscientização sobre o autismo, o aumento dos serviços especializados para o atendimento desse autismo, cada vez mais também trouxe o diagnóstico de pessoas mais velhas que passaram da infância sem um diagnóstico adequado e posteriormente se identificaram com esse diagnóstico e buscaram profissionais para fazer esse diagnóstico mais preciso. Agora, a grande preocupação é que alguns estudos apontam para fatores epigenéticos, onde há também uma contribuição do ambiente naqueles fatores genéticos predisponentes. E se há uma influência do ambiente e esse ambiente se modifica, talvez também existam fatores ambientais que possam estar associados a esse aumento de risco do quadro. Bom, gente, vocês viram então que o transtorno do espectro autista necessita diagnóstico precoce e uma atenção multidisciplinar. Não existe remédio para tratar autismo. Pode ser que existam remédios para tratar algum tipo de sintoma, mas o autismo é uma questão de multidisciplinar que os pais, os médicos, a escola, o ambiente desse paciente portador desse transtorno tem que se integrar de maneira adequada. Diagnóstico precoce é muito importante. Vai sempre ser necessário a integração desse ser humano na sociedade com os possíveis problemas que ocorrem por causa desse quadro sindrômico. Muito obrigado. Gente, vocês que assistiram esse vídeo, se inscrevam no nosso canal,
para assistir outros vídeos sobre outros temas da medicina.